Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos do canal Sertões Gerais. Hoje nós estamos tendo aqui o privilégio de ter aqui ao nosso lado o professor Dr. Luiz Carlos Ferreira, que é professor do Instituto Federal de Educação aqui em Januária, Minas Gerais. Como vocês sabem, nós temos uma gama de preocupações a respeito da saúde do Rio São Francisco, do Velho Chico. Vocês estão vendo aqui às nossas costas, né? E para isso eu convidei o Luiz Carlos, o professor Luiz Carlos, para nos falar um pouco sobre a atual situação do Rio São Francisco, biologicamente falando, inclusive, e sobre esses perigos, desses rejeitos das famosas mineradoras. Lembremos-nos aí do triste acontecido lá de Brumadinho, né? Que matou, dentre outros, o rio Paraupeba. Sem nos esquecer da questão lá da bacia do Rio Doce, que também há 2, 3 anos atrás realmente foi totalmente destruída. E se isso acontecer com o nosso São Francisco, realmente vai ser uma catástrofe de proporções planetárias, com certeza. Professor, obrigado pela presença, por nos dar a honra de estar aqui no nosso pequeno canal. Professor, a minha primeira pergunta é o seguinte: biologicamente falando, como está hoje o Velho Chico? Bom, Evandro, primeiramente eu gostaria de mandar um abraço aí para o pessoal do canal, né? Agradecer muito aí o convite, dizer que é um prazer aqui estar com vocês, sempre for chamado e por útil estarei à disposição, tá? Bom, como formação inicial de graduação que eu tenho, como eu sou biólogo de formação, a gente pode tentar discutir um pouquinho essas questões aí. O São Francisco hoje no Brasil não está muito diferente da maioria dos nossos rios, ou seja, abandonado. As ações que poderiam ser tomadas para minimizar os impactos ambientais sobre esse rio são muito tímidas diante dos impactos que ele vem sofrendo ao longo dos anos. Uhum. E hoje, com certeza, não só em termos de volume de água, devido principalmente a mudanças climáticas que têm, com certeza, diminuído muito o afluxo de água para o nosso rio, mas também por outros motivos que nós vamos discutir aqui ao longo da nossa entrevista. Mas eu diria que ele é um sobrevivente, como a gente estava discutindo, e vem resistindo bravamente a todas as agressões que nós estamos promovendo em relação a ele. E, com certeza, parte desses problemas que ele tem são gerados por nós, seres humanos, pelo modelo de sociedade que nós temos hoje. Então não é uma questão só natural, não é só uma questão de mudanças ambientais. Nós estamos forçando isso. Nós estamos entrando na era antropogênica, né? Ou seja, que o homem é que está provocando as mudanças ambientais e não mais elas acontecendo naturalmente. Muito bem. Professor, hoje ainda é recomendável o consumo da água e do peixe do São Francisco, assim como o próprio banho? O que é que o senhor acha? Depende de onde você está, né? A gente sabe muito bem que o São Francisco ainda é um rio, na sua maior parte da extensão, ainda de certa forma ambientalmente com qualidade, ou seja, principalmente naquelas regiões onde ele percorre locais onde você não tem muitas concentrações de habitações humanas, cidades e outras habitações. Então, dependendo de onde você está, é aconselhável totalmente o consumo da água, o banho e tudo mais. Agora, nós temos pontos críticos no nosso rio, né? A partir do momento que ele começa a receber efluentes que estão 1000 vezes mais poluídos do que ele, a partir do momento que ele começa a atravessar dezenas de cidades aí que lançam os seus esgotos a céu aberto nele, sem tratamento, sem nada, aí já não é tão aconselhável, principalmente o consumo direto e o contato direto com a água em determinadas regiões. Numa cidade como a nossa aqui, por exemplo, você pode achar que é perigoso tomar banho no rio depois da cidade, porque tem um lançamento de esgoto, mas você esquece que tem outra logo acima que está lançando esgoto também, e nós estamos recebendo de lá. Né?
Então é muito difícil que você tenha nessas regiões um local totalmente seguro para isso. Mas, além de depender da posição que você encontra na bacia do rio, nós temos que considerar também a estação do ano, o regime pluvial do rio, quando ele está mais cheio, mais vazio. Mas, de modo geral, ainda é confiável na sua maior parte da sua extensão. Muito bem. O senhor trabalha no Instituto Federal de Educação e a pergunta que eu teria agora é a seguinte: vocês foram notificados de algum perigo de vir a desabar uma outra represa de dejetos de mineração em uma bacia como, por exemplo, a do rio Paracatu, a cidade de Paracatu, que é afluente do Rio São Francisco? Vocês foram notificados de algum perigo, possível perigo ao menos? Eu não posso responder pelo Instituto, porque o Instituto ele abrange hoje todo o norte de Minas, Vale do Mucuri, Jequitinhonha. Então, nós temos uma reitoria, inclusive, que é em Montes Claros. Então, não posso dizer se eles receberam alguma notificação, seja via reitoria ou seja algum desses campos. Mas, pelo menos aqui no nosso campus de Januária, e pelo menos no que se refere ao que eu sei, nunca recebemos um comunicado, pelo menos os profissionais que trabalham lá, de algo desse tipo. Mesmo porque, na minha opinião, até agora esse acidente de Brumadinho, por exemplo, está sendo tratado como os demais. Tá meio que virou uma rotina esse tipo de acidente no Brasil, que não é só o de Mariana e de Brumadinho que existiu, já tivemos vários outros. E as coisas ficaram meio que banalizadas no Brasil. Ou seja, há todo um alvoroço em torno do acidente naquele primeiro momento. A mídia ela foca muito em cima disso o tempo inteiro. Mas vai chegar num ponto que isso vai sendo diluído na opinião pública, no noticiário. E as próprias autoridades vão também arrefecendo os ânimos. Elas vão deixando de ter interesse, porque os interesses também das nossas autoridades não são, né, necessariamente o de preservação ambiental e muito menos de preservar vidas, ou seja, combater esses riscos. Com certeza. Então, a tendência é que daqui a algum tempo praticamente não se fale mais nisso, inclusive nos nossos órgãos públicos. Até que venha o próximo. Até que venha o próximo. Isso é que é o problema. A gente só fecha a porta depois da casa arrombada, né? Neste caso, não está fechando de jeito nenhum. Muito bem. O São Francisco, professor, ele ainda tem condições de diluir, entre aspas, por assim dizer, a quantidade de esgoto in natura que é jogado na sua bacia? Olha, é bom a gente até esclarecer a questão do que é poluição, né? Ter dejetos, ter resíduos sendo lançados em um rio, não necessariamente indica que esse rio está poluído, que está havendo poluição ali. Poluição, tecnicamente, seria a capacidade de qualquer ambiente, seja um rio ou qualquer outro ambiente, a incapacidade, aliás, desse ambiente, de não conseguir, igual você falou, diluir ou depurar essa quantidade extra de material que está sendo lançado nele. Porque naturalmente o próprio meio ambiente ele vai depurando esse material. Mas se a quantidade for além dessa capacidade dele de equilibrar isso daí, aí isso se torna poluição. E o que está acontecendo hoje são dois caminhos que levam à poluição. Primeiro, o aumento do número de lançamentos de dejetos no rio. E depois a diminuição do volume do rio, provocado em grande parte pelo nosso descaso com toda a bacia hidrográfica do rio. Por que o rio está tão seco? Não é só por falta de chuva, mas principalmente porque nós matamos quase todos os seus efluentes. Certo. Matamos 90% das nossas nascentes, os grandes efluentes. Aqui eu digo aqui o nosso Pandeiro, que a maioria das nascentes foram totalmente destruídas. Exatamente. E ao longo da bacia inteira isso aconteceu. Porque o que mantém o vigor do rio são as nascentes, não é chuva. Esse volume de chuva aí temporário, esporádico aí, não mantém rio nenhum em lugar nenhum do mundo. E aqui não seria diferente. Então, se nós quisermos um dia reverter essa situação, nós temos que preocupar em primeiro reativar, revigorar, revitalizar nossas nascentes novamente, nossos efluentes,
né? E ao mesmo tempo diminuir o lançamento desses rejeitos aí. Aí sim nós vamos ter um equilíbrio que vai dar vantagem para o rio. Aí ele vai ter condição de depurar o mínimo que for lançado nele. Exato. O senhor poderia nos dizer, se o senhor tiver conhecimento aí, que eu acho que é um pouco fora de sua área, mas enfim, o que são esses dejetos que o pessoal fica chamando de lama, mas a gente sabe que de lama aquilo é praticamente nada. Sim. O que são esses dejetos e o que eles realmente causam ao rio e toda a sua fauna e flora aquática? Esses dejetos de mineração, de lama, só tem a água, que dilui ele um pouquinho, aquela lama lá. O resto não tem nada de lama como essa que nós estamos vendo aqui na beira do rio. Aquilo ali são rejeitos, são resíduos, restos do processo de mineração. Principalmente da extração de minério de ferro. O que nós temos que entender é que para minerar para extrair esses minerais, para depurar esses minerais, são utilizados vários outros compostos altamente poluentes. Então são usados diversos tipos de metais pesados que vão virando rejeitos que não pode ser jogado. São tão ruins que não pode ser jogado de volta na natureza. Por isso que eles são contidos em um local que a gente chama de bacia de rejeitos. De fato. Então ali você tem uma concentração absurda de produtos extremamente nocivos para o meio ambiente, tanto que eles não podem escapar, eles têm que ficar presos. Ali é prisão de segurança máxima, deveria ser, né? Deveria, né? Pois é. Porque o contato daquele material com a natureza seria, ou é, um desastre total. Porque não existe meio ambiente que consiga depurar aquele tipo de material. O desastre ali pode-se dizer que é permanente. Para uma bacia igual do Paraopeba, do Rio Doce, ou qualquer rio como esse aqui do São Francisco, tiver contato com um rejeito como esse, para ele recuperar, seriam dezenas e dezenas de gerações aí, provavelmente. De gerações? Não sei nem se o ser humano estaria aqui para ver esse rio voltar a se revigorar naturalmente, porque é um dano permanente para o meio ambiente. É isso que eu ia perguntar, aquele rio Paraopeba, que está lá dando morto, quer dizer que isso aí vai durar gerações para ele se recuperar? Com certeza. O Rio Doce ele vai ficar impróprio para o consumo, ele vai ficar sem vida por dezenas ou centenas de anos aí, até se ele não sofrer mais agressões, se for uma recuperação natural. Como não se está tomando nenhuma providência para que haja uma recuperação do rio e parece que vai ser por conta dele mesmo, e ele já vinha sendo agredido há muito tempo, toda a bacia do Rio Doce, então isso aí vai levar dezenas de anos aí ou mais para poder haver uma recuperação, se isso acontecer, porque o ritmo que nós estamos interferindo nessas bacias aí, provavelmente, dificilmente vai acontecer. Realmente, professor, preocupante. Agora nós temos uma pergunta que fala muito de perto com a vida da população ribeirinha. É a questão da piscosidade do Rio São Francisco, a quantidade de peixe no São Francisco. A gente sabe que a cada dia que se passa, o peixe diminui mais e mais no Velho Chico. O que poderia ser feito, se é que pode ser feito alguma coisa, para reverter essa situação? Primeiro a gente tem que entender de onde é que vem o peixe do rio, né? Sim. Muita gente acha que o peixe do rio vem necessariamente do próprio rio. E não é do próprio rio que vem o maior volume de peixe que nós temos. Esses peixes todos que você encontra no rio aí, vêm dos seus efluentes, vêm dos seus berçários aí, periféricos, que acabam desaguando no nosso São Francisco. Só para vocês terem uma ideia, estudos recentes provaram e comprovaram que mais de 80% de todo o peixe existente no São Francisco todo vem da bacia do Rio Pandeiros. 80%? De todo o peixe que existe nesse rio aí. Esse rio está aqui no nosso município e ninguém está se importando com ele. Nós quase praticamente acabamos com a bacia do nosso Pandeiros aí. Então isso era um berçário fabuloso. Se você acaba com essa bacia do Pandeiro, você acaba com o peixe aqui. E diminuiu aqui porque justamente nós acabamos com esses berçários todos aí. Então foi surpreendente a revelação, mas a gente já suspeitava da importância dessa bacia para o nosso rio de Pandeiros.
A gente sabia que era importantíssimo, mas não sabia que era tão importante assim. Pois é, tão porque importante. 80% é uma cifra exponencial, né? Com certeza, muita coisa. Praticamente a vida do rio em termos de peixe nasce aqui no município de Januária. Professor, outra questão que tem me causado espécie, e até por isso que o canal fez um vídeo recentemente, na última terça-feira, nós estamos querendo colocar esse vídeo no ar já na próxima sexta, que a gente sempre procura colocar vídeo na segunda e na sexta. É com relação à orla do Rio São Francisco, aqui na cidade de Januária, aqui no norte das Minas Gerais. Tem aquela vegetação, né, que todo mundo conhece, tenho certeza que o senhor conhece também. Sim. E eu queria perguntar para o senhor o seguinte, aquela vegetação, ela pode ser considerada mata ciliar? Por quê? Isso é uma boa pergunta e uma boa oportunidade para esclarecer essa questão definitivamente. Apesar de ser polêmica, né? Claro que minha opinião não é necessariamente de, o senhor como biólogo, pessoas, como pesquisador. Mas o que eu queria discutir é algo que muitas vezes fica longe das discussões oficiais na hora que se trata dessa questão. Primeiro que se fôssemos considerar o conceito de mata ciliar, jamais seria considerado. Etiologicamente a palavra vem de cílio mesmo, de bordas do rio. E nós historicamente sabemos, né? Todo habitante de Januária sabe desde os primórdios que a orla do nosso rio sempre esteve, por um lado, margeado pela cidade. Ou seja, que isso não existia como orla da cidade ou como região periférica do rio. Isso foi criado, essa região hoje nada mais é do que uma ilha temporária, como várias e várias outras que existem aí no decorrer do rio. E que ao longo do tempo foi ficando permanente por causa dessa questão do volume do rio. Quer dizer, não se iludam que se esse rio voltasse a ter o vigor que tinha antes, na época que a cidade inclusive foi invadida por ele algumas vezes, e isso fosse constante, que isso ia se movimentar para outro lugar. Ou seja, essa nossa mata não estaria aí com certeza. Então isso surgiu devido às condições que o rio apresenta. Não podemos considerar isso aí como uma área de sustentação das margens do rio. Mesmo porque é uma área que de pequena dimensão, que não representa, que não margeia necessariamente o rio. Então, senão nós teríamos que considerar todas as nossas ilhas aí e os seus entornos como matas ciliares que sustentam o rio. E, no entanto, essas ilhas se movimentam, né, o tempo inteiro. Agora, uma coisa que nós deveríamos também acrescentar a essa discussão é o grave problema ambiental e sanitário que isso representa para a cidade. Certo, com certeza. Nós temos aí uma área que, por ser considerada intocável, não está sendo tomado nenhum cuidado em termos de ambientais e sanitários para manter essa área de forma a não servir como um local, um reservatório para a criação de diversos vetores de doenças e de parasitas. Só essa questão já era mais que justificativa para uma intervenção nessa área, porque nós estamos sofrendo aí agora com epidemias de várias doenças infecciosas, como dengue e outras, que são gerados por áreas como essa, que permanecem aí como foco dessas parasitoses, né? Porque o nosso rio aqui não é local para criatório de Aedes aegypti e outros mosquitos, mas uma água parada numa região como essa daí, por exemplo, vira. Né? Sem contar a questão da deposição de dejetos, de lixo e outras coisas mais, porque se é uma área que você não pode limpar, que está coberta por mato e outras coisas mais, é fácil de esconder toda a sujeira, né? Jogar a sujeira por lado do tapete. Com certeza. Só isso daí já era mais que justificativa para o poder público municipal exigir dos órgãos ambientais que ele pudesse intervir nessa área, inclusive transformando isso aqui não só numa área ambientalmente sustentável, mas uma área que pudesse servir também para outras finalidades, como lazer, turismo, que a melhor forma de você preservar o meio ambiente é você transformar o meio ambiente em algo que as pessoas queiram cuidar porque aproveitam dele. Com certeza. Né? Porque de outra forma não vai servir para essa finalidade. Muito bem, professor. Realmente as suas colocações são tremendamente pertinentes. E eu gostaria que o senhor fizesse assim
à guisa de considerações finais, como o senhor vê todo esse quadro econômico, político, social, ambiental em que se enquadra a nossa Januária e as outras cidades ribeirinhas e, claro, notadamente o Rio São Francisco? Aproveitando o tema da conversa, que é a questão do risco das barragens de rejeito, né, de mineração, ele é um bom exemplo para a gente discutir essa pergunta que você fez aí, porque o cerne da questão não está na barragem em si, no desastre em si que está acontecendo. O cerne da questão é muito mais, tem um caráter muito mais ampliado do que isso aí, e que se nós não discutirmos, não adianta ficar discutindo tecnicamente se barragem é segura ou não é segura. Nenhuma barragem de rejeito é segura. Nenhuma, né? Não existe. Existe aquela mais segura do que a outra, mas não é uma coisa que você possa dizer jamais vai acontecer, mesmo porque as empresas não têm interesse em manter a segurança dessas barragens. Mesmo porque chega um momento que elas param de dar lucro para a mineradora e viram um estorvo para a mineradora. Até mesmo quando as empresas falam, igual a Vale, que vai descomissionar ou desativar dezenas de barragens, isso não significa que o problema acaba quando a Vale chega lá e fala, não vou usar mais. Pelo contrário, aquilo vai permanecer centenas de anos lá como um risco ambiental. Uhum. Ou seja, para que toda aquela lama vire algo sólido, vai demorar dezenas de anos. Desde que se pare de jogar mais rejeitos lá. Exato. E ambientalmente vai ficar aquela coisa morta lá, aquele deserto morto lá, de difícil recuperação ambiental. Então, essas empresas não têm interesse em manter essas barragens inativadas, sem uso, sem dar lucro para elas, e vai ficar lá aquela coisa sem o devido monitoramento. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, todo o problema começa no modelo econômico que nós temos no nosso país. Aí é que está o problema toda dessa questão ambiental, incluindo as questões da barragem de rejeito. Por que o problema econômico do nosso país? Por causa do modelo que nós temos hoje no nosso país econômico, que ainda é um modelo de praticamente 100 anos atrás. Exploração pura e simples, né? Simplesmente exploração de matéria-prima para exportação. É no setor agropecuário, é no setor mineral, em todos os setores. Qual que é o grande problema disso daí? Primeiro, os problemas ambientais que isso gera. E depois o problema econômico, que o mundo mudou. Exato. Ou seja, cada vez mais esses produtos passaram a ter menos influência na economia dos países em termos financeiros. Foram perdendo cada vez mais o valor. Hoje o que tem valor no mundo é conhecimento, é informação. Não é matéria bruta, não é matéria natural como nós fazemos. Tem que se agregar valor a ela, né? Sim, nós pegamos a Vale pega um navio inteiro de minério, né, um navio absurdamente grande de minério, leva milhares e milhares de toneladas e vende para um país. O valor que ela ganha por esse minério dá mal para ela comprar um equipamento para minerar aqui, uma máquina. Você precisa vender um navio de soja para que, por exemplo, um outro país venda para você um equipamento eletrônico que cabe numa caixinha desse tamanho e manda pelo correio, pelo mesmo valor. Agora pensa qual é o impacto econômico desse produto para eles e o impacto de cultivar um navio inteiro de soja no nosso cerrado, por exemplo. Ou em então nós estamos perdendo a corrida econômica. E ambiental. Uhum. Ou seja, se nós não mudarmos esse modelo econômico nosso, nós não só vamos estar cada vez mais destruindo nosso meio ambiente, e aí não adianta as pessoas acharem que elas não têm nada a ver com isso, porque elas estão envolvidas nisso. Olha o risco aí que essas barragens representam, né? Para as empresas é só uma questão econômica, não tem nada a ver com questão social. Tanto que a Vale, ela não só em Brumadinho, mas em todas as suas barragens, e principalmente Brumadinho agora que veio à tona, ela já tinha mandado há pouco tempo atrás fazer um levantamento do custo que seria para ela economicamente se essa barragem rompesse. Inclusive o custo ambiental, o custo de vidas humanas. Ela já sabia qual era o custo-benefício dela. Que mesmo ela tendo prejuízo de 5, 6 bilhões de reais, para ela compensava inclusive reativar a mina de Brumadinho que estava inativa. Uhum. Quer dizer, para eles compensaria o lucro que eles teriam
porque mesmo que tivesse que pagar indenizações para quem morreu, danos ambientais, ela ainda teria muito lucro em cima disso. Monstruoso em cima ainda. Então nós temos que parar de achar que é isso que gera riqueza no nosso país, é isso que gera desenvolvimento no nosso país. Aquela região de Brumadinho e principalmente na zona da Mata de Minas é uma região riquíssima em outras coisas, inclusive em cultura, turismo, tá? Aquelas pessoas lá não precisam viver de emprego, de mineradora. Isso aí foi uma escravização que fizeram com eles, porque agora você pega, joga um monte de pessoas de imediato, né, na sarjeta, sem emprego, sem renda, sem nada. E desde o século XIX, né? Agora, se nós tivéssemos substituído essa atividade por outras atividades, hoje nós não estaríamos escravizados aí por essas empresas, que chantageiam a população, ou seja, falam, nós vamos destruir o meio ambiente, mas o que se pode fazer? É o emprego de vocês que está em jogo. Então as pessoas, é óbvio que quando ela necessita do emprego e depende disso, ela não vai pensar jamais que uma atividade dessa deve parar. Mas tem que parar. Porque se não parar, nós vamos ter mais e mais casos. Nós vamos ficar sem água. Esse caso de Brumadinho foi um aviso à nossa porta aqui do São Francisco. Com certeza. Porque aquele rejeito vai chegar no São Francisco. Vai chegar, nem que seja pouco, mas vai chegar no São Francisco. Agora você imagina se essas barragens igual de Paracatu e outras, elas rompem aí. Acabou o São Francisco. E aí, o que nós vamos fazer? Tem que todo mundo ir embora daqui. Não se pode fazer mais nada. Ou se faz agora, ou depois não se pode fazer mais nada. Se pegar todo o dinheiro da Vale do Rio Doce que ela tem, não dá para você consertar o São Francisco. Aliás, o nosso orçamento federal não conseguiria consertar ele se fosse revertido só para isso, de tamanho dano que seria. Com certeza. Então, ou nós mudamos esse modelo econômico, passamos a investir em cérebro, em conhecimento, em inovação, tá? Isso começa desde a escola, ou nós vamos estar patinando aí nessa questão econômica, achando que estamos produzindo muito, né? Que estamos exportando muito, mas no final das contas o que nós estamos exportando não tem valor nenhum hoje no mercado. O que tem valor hoje é conhecimento. Inclusive, toda a tecnologia que nós usamos para produção agropecuária e mineral hoje, toda ela é importada. Todo o conhecimento que se usa para fazer essas atividades funcionarem. Então, o Brasil hoje é um país hoje que, em termos de patentes, por exemplo, industriais, intelectuais, não representa nem 0,1% do que é registrado no mundo. Não chega nem a 0,1, é terrível isso. Porque nem os próprios brasileiros têm ânimo para poder registrar patente no país. Um país que leva 10, 15 anos para registrar uma patente, ele não está nem um pouco preocupado com inovação, com conhecimento. Então nós estamos perdendo cérebro para outros países. Os melhores pesquisadores nossos estão indo embora, as melhores cabeças nossas estão indo embora, produzir os produtos indianos, americanos, chineses e europeus que chegam aqui para nós. Com certeza. Pega sua roupa, seu telefone, seu óculos, sua câmera e vê quantos desses produtos aqui são feitos no Brasil hoje. Eu acho que aqui nenhum. De propriedade brasileira. Nada. Nada. Tá Ou seja, você Nada. mas isso é fabricado no Brasil, sim, mas grande parte do lucro da venda dele aqui vai para o exterior, não fica no país. Então só vamos reverter esse processo o dia que nós mudarmos essa mentalidade. Nós já tivemos, há muito tempo atrás, muito mais reconhecimento da nossa indústria nacional. Hoje nós perdemos indústrias automobilísticas e indústrias de vários tipos aí que faliram por falta de interesse dos nossos governos aí. E para finalizar, você falou da questão estadual e municipal, né? Uhum. Os nossos governantes estaduais e municipais, é aquela história, né? Seguem o ritmo do governo federal. Se o governo federal não tem interesse, muito menos os nossos governadores e prefeitos. Com certeza. Que estão preocupados mais com a política que fazem do que com o bem-estar da população. O que vai ser feito aqui com esse São Francisco aqui em Januária, ou com a bacia dele em Januária, não vejo ninguém discutindo nada sobre isso. É lamentável, mas essa é a crua realidade. Professor, obrigado Estamos à disposição. pela honra de estar aqui conosco. Muito obrigado, e qualquer coisa nós vamos atrás do senhor de novo.
Vai tá para bom? vários temas. Isso aí. Posso deixar um recado para os seus Pode. Vai em frente. internautas aí? Vai em frente. Não se esqueça de se inscrever no canal dele e dar um like aí no vídeo, hein? Que eu já ia esquecendo, tá vendo aí, moçada? Então ajuda o canal aí, dá o like, inscreva, divulga aí no Facebook, no Instagram e tudo mais, tá bom? Um abração para vocês e até um próximo programa. Valeu!